Mesmo no jeito de falar, ele costuma usar metáforas relacionadas à violência. Da mesma forma que o Goku, ele também tem um apetite absurdo de grande e também é bastante inocente, mas não tanto quanto o Goku, né? Ele só não tá interessado mesmo em sacanagem. Aliás, o Mestre Kami é um dos primeiros a notar isso e a dizer que ele é um Saiyajin de coração puro. E essa informação é bastante importante. Dá pra dizer que a personalidade do Charlotte é meio que parecida com a da Caulifla, né? Uma das Saiyajins do universo 6, que inclusive vira amiga dele, porque os dois são bem parecidos. Dois irmãos. Uma coisa importante sobre o Charlotte é que ele tem um irmão gêmeo chamado Giblet. Na época deles, eles lutaram contra um grupo de Saiyajins malignos que tomaram o controle do planeta Sadala. E nessa batalha, eles descobriram que são descendentes do Super Saiyajin Deus original, que possivelmente é o Yamoshi, o Saiyajin lendário que o Freeza tanto temia. Mas o poder parece ter alguma relação com linhagem. E esses dois irmãos conseguiram alcançar o Super Saiyajin Deus durante uma batalha lá em Sadala. Nem eles sabem direito como, mas conseguiram. Isso séculos ou até milênios antes do Goku. O problema é que o Giblet foi capturado pelo Zarra e foi manipulado. Virou um vilão também, que era conhecido só como Saiyajin de vermelho. Os dois tiveram as memórias apagadas, na verdade, mas o Charlotte continuou com a mesma personalidade, apesar de não lembrar nada do passado. É nesse contexto que ele conhece os personagens do futuro dele, que são os que a gente conhece, né? Trunks do futuro, Gohan, Vegeta, Goku, Nappa. E o Charlotte, inclusive, é treinado por todos eles, principalmente pelo Nappa. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes em relação a ele. Treinamento! No começo de Dragon Ball Legends, os poderes do Charlotte são bem abaixo do que a gente espera. Ele é bem mais fraco do que o Goku e perde até pro Trunks do futuro, se bobear, até pro Gohan criança. Só que ele é um Saiyajin que valoriza mais a determinação do que o poder em si. Então o cara é casca grossa, determinado mesmo. E treina muito. Ele treina com o Gohan, com o Goku, com o Nappa e até com o Capitão Ginyu, até atingir a transformação em Super Saiyajin. E nessa forma ele consegue derrotar o Freeza. Aí o Charlotte Super Saiyajin fica mais ou menos no nível dos androides. Mas quando ele chega em Super Saiyajin 2, aí a coisa começa a ficar mais séria. No segundo nível, o Charlotte já supera até o Gohan. Ele alcança de novo o Super Saiyajin Deus numa luta contra o Super Buu. E depois com o Super Saiyajin Blue, ele luta de igual pra igual contra o Broly. Cara, e aí dá pra ver porque ele é considerado também um Saiyajin lendário. Provavelmente o fato dele ser mais primitivo torna o Charlotte um lutador mais violento. Ele também usa Ki, mas os ataques dele são bastante físicos, sabe? Podem ser bem poderosos, inclusive. Galera, ao longo da história, o Charlotte derrotou inimigos fortes, tipo várias versões dos androides, o Freeza, o Cell, o Saiyajin maligno Turles e até o Kid Buu. Então dá pra dizer que no final de tudo, ele já tava assim no nível do Goku, Vegeta, Gohan e todo mundo. Apesar deles serem de épocas diferentes, né, nasceu uma amizade ali entre Charlotte e os outros Saiyajin. E agora é fácil entender como que ele é uma das fontes para a lenda do Super Saiyajin Deus, aquela que aterrorizou o Freeza por anos até a chegada do Goku. Cara, a chegada dele em Dragon Ball Sparking Zero é maneira, é legal, porque o Charlotte fez muito sucesso no Legends e parece que a franquia tá interessada em manter esse hype, entende? Se der certo mesmo, não dá pra descartar a participação dele, né, em especiais, até filmes de Dragon Ball, quem sabe não se torna totalmente canon. Isso seria incrível, cara. É um dos Saiyajins mais legais de todos e tem o selo Aquila de aprovação. Afinal, foi ele que criou o Charlotte. Legal, né? Você conhecia essa história do Saiyajin lendário? Curtiu o Charlotte? Quer ver ele na história principal de Dragon Ball?